Sejam bem-vindos! Lugares incríveis do mundo. Um território de superlativos. A América do Sul é uma região rica em história, música, arte e cultura, com uma diversidade de paisagens que poucos lugares no mundo conseguem igualar. Das altas montanhas dos Andes aos desertos, passando pelas costas e pela enigmática floresta amazônica, tudo se combina para tornar a América do Sul um lugar impressionante. Sítios arqueológicos e cidades coloniais contrastam com centros urbanos modernos e deslumbrantes. Sua diversidade geográfica, com cachoeiras, rios imponentes e ilhas paradisíacas, destaca a beleza de seus parques nacionais, que encantam os visitantes. Vamos explorar juntos e descobrir algumas das maravilhas mais fascinantes e extraordinárias da América do Sul. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um enigma no meio do vasto Oceano Pacífico, uma ilha onde a beleza natural e a história se fundem em uma paisagem que parece de outro mundo. Suas costas escarpadas, golpeadas pelas ondas impetuosas, contrastam com o verde intenso das pradarias e com a areia dourada de suas praias. Mas é em seu interior que se escondem os segredos mais profundos. Conhecida por suas misteriosas estátuas, os imponentes moais, esculturas de pedra colossais que se erguem majestosamente pela ilha, seus rostos inexpressivos e corpos alongados parecem desafiar as leis da física. Essas esculturas, esculpidas pelos habitantes originários há mais de 1000 anos, refletem uma profunda conexão com a Terra e o cosmos. Hoje, a ilha de Rapa Nui é um paraíso natural, com paisagens que vão de planícies de pasto verde aos crateras vulcânicas e praias de areia branca banhadas por águas turquesa, tornando-se um destino turístico único no planeta, que atrai viajantes de todas as partes do mundo. As Ilhas Galápagos, oficialmente chamadas de Arquipélago de Colón e pertencentes à província de Galápagos, formam um arquipélago composto por 13 ilhas vulcânicas com mais de 10 km², outras de tamanho entre 1 e 10 km² e mais de 100 pequenos ilhotes. Elas estão localizadas a 972 km a oeste do continente equatoriano, no Oceano Pacífico. As ilhas estão situadas próximas à junção de 3 placas tectônicas, a do Pacífico, a de Cocos e a de Nazca. Não é surpresa, portanto, que sejam o segundo arquipélago com maior atividade vulcânica do planeta, ficando atrás apenas do Havaí. As Ilhas Galápagos são reconhecidas por suas paisagens impressionantes, como o Leão Dormido, um ilhote rochoso. São também mundialmente conhecidas pelos estudos de Charles Darwin, que ali desenvolveu sua famosa teoria da evolução. Além disso, abrigam diversas espécies endêmicas, o que levou a Unesco a declará-las Patrimônio da Humanidade em 1978. A maior parte das Ilhas Galápagos é desabitada, e 97% de seu território faz parte do Parque Nacional de Galápagos. Criada há quase 60 anos, a Reserva Marinha de Galápagos é considerada a segunda maior do planeta. Ela abriga mais de 800 espécies de moluscos e mais de 400 espécies de peixes, muitas das quais podem ser vistas de perto praticando snorkel dentro do próprio parque. As ilhas também são lar de criaturas completamente únicas no mundo, como os pinguins tropicais, as iguanas marinhas, as únicas iguanas que nadam no oceano, e o famoso atobá de pés azuis. Mas talvez o animal mais emblemático seja a tartaruga gigante, que inspirou o nome do arquipélago. Em espanhol antigo, Galápago significa tartaruga, mas também é sinônimo de sela, em referência ao formato do casco dessas tartarugas, que podem chegar a medir até 1,5 metros. O norte grande do Chile é uma terra de contrastes, onde a aridez do deserto mais seco do mundo se funde com um litoral repleto de paisagens majestosas. A região de Antofagasta abriga a La Portada, uma impressionante formação rochosa que emerge do oceano, enquanto Mejillones convida a contemplação da serenidade do Pacífico. Mais ao norte, encontramos Iquique, joia costeira do norte que encanta com sua arquitetura histórica. Sua moderna orla, com vistas infinitas do Pacífico, e seu porto movimentado são testemunhos de uma rica história naval. Mas é no interior que se revela o coração da região e sua verdadeira magia, o deserto do Atacama. O mais árido do mundo, São Pedro de Atacama, com sua história milenar, é o ponto de partida para maravilhas naturais como a Pucará de Quitor e a Rota dos Flamingos, que nos leva a lagoas altiplânicas de águas turquesa, onde a vida floresce em condições extremas.
A Laguna Santa Rosa, com seus milhares de flamingos, oferece um espetáculo natural único. As lagoas Miscanti-Minique surpreendem com suas águas turquesas cercadas por vulcões como Nicancabur, com sua forma cônica perfeita, e o Ojos del Salado, o vulcão ativo mais alto do mundo. O Vale da Lua, com suas estranhas formações rochosas surreais. E o Vale dos Géiseres, onde o vapor se eleva ao amanhecer e onde encontramos o geyser Del Tatio com suas fumarolas e águas borbulhantes, completam essa paisagem única no mundo, um lugar de sonho que nos transporta a outro planeta. O Salar de Uyuni, localizado no altiplano boliviano, é um destino único no mundo. Essa vasta extensão de mais de 10.000 km² de sal branco puro é o maior deserto salino do planeta. Durante a temporada de chuvas, transforma-se em um gigantesco espelho que reflete o céu, criando uma paisagem de sonho que transporta os visitantes para outro mundo. O Salar de Uyuni não é apenas um destino turístico, mas uma maravilha natural que desafia a imaginação e a realidade. No coração do salar está a emblemática ilha Incahuasi, lar de imensos cactos gigantes que parecem guardar essa paisagem impressionante. Não muito longe dali, o cemitério de trens, com suas antigas locomotivas enferrujadas, evoca a história industrial da região, oferecendo um contraste fascinante com a vastidão do salar, cercado por vulcões majestosos, como o Tunupa e o Yaqui. O Salar de Uyuni também é um tesouro geológico. As formações rochosas moldadas pelo tempo e pelos elementos contam a história da poderosa força da natureza. As lagoas altiplânicas, como a Laguna Colorada, com suas águas vermelhas habitadas por flamingos, e a Laguna Verde, com seu tom esmeralda surpreendente, acrescentam cores vibrantes à paisagem. As pequenas vilas e as fontes termais que brotam do solo completam esse cenário, oferecendo ao visitante um refúgio de serenidade no meio do implacável altiplano. Cusco, nas alturas dos Andes peruanos, na vertente oriental da Cordilheira dos Andes, continua encantando seus visitantes com sua beleza arquitetônica, sua rica história e a imponência das montanhas que a cercam. Essa cidade, patrimônio da humanidade, é um verdadeiro mosaico de beleza e legado histórico, pois foi a antiga capital do Império Inca, uma civilização que atingiu seu auge no final do século XV e início do século XVI. Nesse período, o Império se estendia por 2,5 milhões de quilômetros quadrados, entre o Oceano Pacífico a oeste e a Floresta Amazônica a leste, desde o rio Ancasmayo, na Colômbia ao norte, até o rio Maule, no Chile ao sul. Assim, foi considerado o império mais extenso da América pré-colombiana. Os incas chamavam seus territórios de Tawantinsuyo, que em Quechua, sua língua oficial, significa as 4 regiões, tendo Cusco como capital, o ponto de origem de todos os caminhos que conectavam o império. Não por acaso, o nome Cusco em Quechua significa centro ou umbigo, fazendo referência à sua localização geográfica e simbólica. Além disso, Cusco também foi uma das cidades mais importantes do vice-reino do Peru, razão pela qual está repleta de monumentos, como a Plaza de Armas, o coração da cidade, um cenário vibrante onde a modernidade se mistura ao legado inca. Também está lá a Catedral, uma imponente construção do século XVI, que abriga obras de arte sacra e oferece vistas panorâmicas da cidade a partir de suas torres. Além dos limites da cidade, nas montanhas, encontra-se Vinicunca, conhecida como a Montanha das Sete Cores. Essas elevações multicoloridas, que se erguem como guardiãs do céu, são um espetáculo natural único no mundo, uma obra-prima da natureza que impressiona com seus estratos de cores vibrantes. O Vale Sagrado, no coração dos Andes peruanos, abriga o Vale Sagrado dos Incas, um santuário de beleza e mistério que encanta os sentidos e desperta a alma com sua grandeza ancestral. Cusco é considerada a porta de entrada do Vale Sagrado. Uma região sagrada para os Incas, por ser um vasto território agrícola fértil e produtivo, tornou-se o local de assentamento de suas principais cidades e templos, desde as alturas de Sacsayhuamán, onde imponentes ruínas parecem desafiar o céu, uma fortaleza de pedra que se ergue como um guardião vigilante, até os vales férteis de Ollantaytambo, uma majestosa cidade inca localizada em um belo vale às margens do rio Urubamba, e também Pisac, onde os terraços agrícolas em degraus parecem desafiar a gravidade, um testemunho da genialidade inca no manejo da terra. Também Amorai,
famoso por seu conjunto de terraços agrícolas circulares concêntricos, que funcionavam como um centro de pesquisa agrícola do Império Inca. Mas o Vale Sagrado não é só história. Os desfiladeiros de Urubamba oferecem vistas panorâmicas vertiginosas, onde o rio serpenteia entre as montanhas, como em Inquiutambo e Lugar do Sol, locais que nos transportam ao passado, onde ainda se sente viva a cultura inca tradicional. Também se destacam as Salinas de Maras, um mosaico com mais de 3.000 poços de sal natural, alimentados por uma nascente subterrânea a mais de 3.000 metros de altitude, formando uma paisagem surreal de poças brancas que se estendem até onde os olhos alcançam. E o Caminho de Salcantay, uma rota sagrada que serpenteia por entre montanhas majestosas e vales profundos. Uma jornada épica que leva de Cusco até a mítica Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, cravada entre picos nevados e envolta na névoa da manhã, uma maravilha arquitetônica declarada Patrimônio da Humanidade e uma das 7 maravilhas modernas do mundo. Templos majestosos, terraços vertiginosos, o símbolo definitivo da grandeza inca. Um testemunho vivo do engenho e da visão de uma civilização que soube conquistar as montanhas. Os Andes, a espinha dorsal da América do Sul. A Cordilheira dos Andes, a cadeia montanhosa mais longa do mundo, se estende por 7.000 quilômetros ao longo da costa ocidental da América do Sul, atravessando 7 países, desde a Venezuela até a Argentina. Os Andes moldaram a geografia, o clima e as culturas da região por milênios. Essa majestosa cordilheira abriga uma impressionante diversidade de ecossistemas, desde geleiras e páramos nas grandes altitudes até florestas nubladas em suas encostas. O Aconcagua, na Argentina, se ergue como o pico mais alto fora da Ásia, alcançando 6.961 metros acima do nível do mar. Além dos famosos destinos já mencionados, como Machu Picchu, o Salar de Uyuni e o deserto do Atacama, os Andes oferecem outros tesouros naturais e culturais. O Cristo Redentor, localizado na fronteira entre Argentina e Chile, simboliza a paz entre essas nações. As montanhas coloridas do Peru, com suas camadas multicoloridas de minerais, apresentam um espetáculo visual extraordinário. Os Andes tropicais, que se estendem da Venezuela até o norte do Peru, são um ponto quente de biodiversidade, abrigando uma variedade impressionante de flora e fauna. O Parque Nacional Huascarán, no Peru, com seus picos nevados e lagos turquesa, é um paraíso para os amantes do trekking. O Lago Titicaca, compartilhado por Peru e Bolívia, continua sendo um importante centro cultural andino. No Equador, o vulcão Cotopaxi, com seu cone quase perfeito, é um ícone dos Andes equatorianos e um desafio para montanhistas. Essa cordilheira não é apenas um prodígio geológico, mas também um tesouro cultural. As tradições dos povos andinos, sua música, seus tecidos e sua gastronomia, enriquecem a experiência daqueles que exploram essas montanhas milenares, fazendo dos Andes um destino incomparável para aventureiros e amantes da natureza e da cultura. Lima, capital do Peru. A capital e cidade mais importante e populosa do Peru é a metrópole de Lima, com mais de 11 milhões de habitantes em sua área metropolitana, representando cerca de 32% da população do país. Lima é considerada a capital mais antiga da América do Sul, tendo sido fundada em 1535 por Francisco Pizarro como a Cidade dos Reis. Isso em homenagem aos Reis Magos, já que foi fundada em 18 de janeiro. O nome Lima é uma derivação do nome pré-hispânico da região, a palavra quechua Rimac, que significa falante e faz referência ao rio Rimac, um rio de grande volume de água que, por causa do barulho que produzia, era chamado de Rio Falante. Lima é um dos centros financeiros mais importantes da América Latina. Hoje, é responsável por mais de 2/3 da produção industrial do Peru. Lima foi a grande capital do vice-reinado do Peru. O Centro Histórico de Lima, reflexo de sua notável história, é patrimônio da humanidade e possui edifícios e espaços urbanos que nos falam desse grande passado cortesão e colonial, como a Plaza Mayor de Lima, rodeada por edifícios coloniais como a Catedral. Imponente construção colonial que data do século XVI, considerada a mais importante da América do Sul, o Palácio de Governo, antigo palácio do vice-rei e atual sede do presidente do Peru. Esse palácio do século XVIII se destaca por sua arquitetura neoclássica e seus elegantes jardins.
A Prefeitura de Lima, com suas sacadas de madeira. Nela se reflete uma arquitetura barroca e rococó adaptada ao estilo colonial limeno. O Convento de Santo Domingo, conjunto monumental do século XVI, apresenta uma destacada arquitetura renascentista. Esses são apenas alguns exemplos da arquitetura notável da cidade, razão pela qual Lima é conhecida como a joia do vice-reinado, por sua impressionante arquitetura colonial, sua rica história e sua vibrante cultura. Cartagena das Índias, no Caribe colombiano, a costa caribenha da Colômbia, banhada pelo sol e repleta de cultura, é a deslumbrante coroa do país e sua joia mais preciosa, a cidade de Cartagena das Índias, uma cidade de lendas e beleza, magnificamente preservada e considerada uma das mais belas da América Latina. Fundada em 1º de junho de 1533 às margens do Mar do Caribe, durante os séculos XVI e XVII tornou-se um dos portos mais importantes das Américas. Devido à sua riqueza, a cidade foi alvo de inúmeros ataques de piratas e corsários, o que levou à construção de impressionantes fortificações para defendê-la, como o Castelo de San Felipe de Barajas e as muralhas da cidade. Hoje, essas construções são consideradas patrimônio da humanidade. O centro histórico de Cartagena é um labirinto de ruelas de pedra que se entrelaçam e se abrem entre belas mansões barrocas, que levam a praças ensolaradas, varandas cobertas por buganvílias e imensas igrejas que projetam sua sombra sobre praças arborizadas. Cartagena é uma mistura incrivelmente encantadora de arquitetura colonial e praias. Ao sul, ficam os reluzentes arranha-céus brancos de Boca Grande, onde termina a Cartagena colonial e começa a metrópole moderna. Brilhantes edifícios residenciais, hotéis e condomínios se erguem em direção ao céu. Além dos locais já mencionados, destacam-se também as Ilhas do Rosário, situadas a uma curta distância de barco da cidade, famosas por suas águas cristalinas, recifes de coral e rica vida marinha. O Caribe colombiano é um tesouro de beleza natural e riqueza cultural que encanta visitantes de todo o mundo. É uma região rica em diversidade cultural, geográfica e histórica, com uma rota que passa por lugares fascinantes como Barranquilha, conhecida como a Porta de Ouro da Colômbia, famosa por seu vibrante carnaval, um festival cheio de música, dança e cores. Essa cidade portuária é um importante centro industrial e cultural, com uma arquitetura que reflete uma mistura de estilos modernos e coloniais. Santa Marta, a cidade mais antiga da Colômbia, é um destino costeiro que combina história e beleza natural. É a porta de entrada do Parque Nacional Tayrona, um paraíso de praias virgens e floresta tropical, lar de uma biodiversidade impressionante e de antigas ruínas indígenas. A Sierra Nevada de Santa Marta, a cadeia montanhosa costeira mais alta do mundo, abriga tesouros como o Poço Azul, um oásis natural refrescante, e a Cidade Perdida, uma antiga cidade tairona acessível por meio de uma caminhada desafiadora. Palomino é um vilarejo costeiro ideal para o ecoturismo, com praias tranquilas e rios perfeitos para a prática de tubing. La Guajira, com seus desertos e dunas, é o território do povo indígena Vaiú, cuja cultura e artesanato são um atrativo único. Mompox, que em seu auge foi um centro comercial vital para o comércio de ouro, produtos agrícolas e outros bens entre o interior da Colômbia e a costa, hoje é patrimônio da humanidade e encanta por sua beleza colonial e tradição na ourivesaria. A Gran Sabana é uma região localizada no sudeste da Venezuela, no maciço das Guianas, com mais de 400.000 km² de extensão, o que equivale a quase metade do território nacional. Trata-se de uma área composta por planaltos, savanas e florestas, que abriga uma enorme biodiversidade em seus 3 milhões de hectares. Esse lugar é repleto de paisagens mágicas, sendo um verdadeiro paraíso natural. A região é cortada pela Rodovia 10, que proporciona vistas espetaculares de suas vastas pradarias e dos majestosos tepuis, ou montanhas, na língua Pemon, que são formações com topo plano e paredes verticais, consideradas algumas das estruturas rochosas mais antigas do planeta. Esse percurso revela maravilhas como a Quebrada de Pacheco e a Quebrada de Uruani, com suas cristalinas quedas de água. Entre os belos tepuis, destaca-se o Monte Roraima, um dos mais impressionantes, que marca a fronteira entre Venezuela, Brasil e Guiana. Essa região faz parte do Parque Nacional Canaima e é uma das mais antigas do planeta, com paisagens cheias de mistério. O Monte Roraima,
com seu topo plano e penhascos imponentes, inspira lendas e fascínio desde tempos imemoriais. Subir esse tepuy é uma experiência mística, onde cada passo revela vistas panorâmicas de uma beleza arrebatadora. O cume do Roraima, coberto por formações rochosas curiosas, plantas carnívoras e poças de água cristalina, parece um cenário de outro mundo. A Amazônia, essa região é um dos ecossistemas mais impressionantes do planeta e possui um fascínio misterioso que encanta exploradores há séculos. A Amazônia abriga uma incrível variedade de espécies de plantas, aves, peixes e insetos, o que torna o Brasil o país mais biodiverso do mundo. Compreende aproximadamente entre 15% e 20% da biodiversidade mundial. A Amazônia possui cerca de 390 bilhões de árvores, 16 mil espécies de plantas e árvores, 9 mil espécies de vertebrados e 120 mil de invertebrados. A floresta amazônica cobre 42% do território brasileiro, com mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo a maior floresta tropical do planeta. Ela se estende também por países vizinhos como Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, as Guianas e mesmo sem fazer fronteira, o Equador. Além disso, a Amazônia é lar do rio mais imponente do mundo, o Rio Amazonas. Ele forma, de longe, o maior sistema fluvial do planeta. 8 dos 20 maiores rios do mundo estão na Bacia Amazônica, que abriga também um quinto da água doce do planeta, cobrindo uma área de 7.352.112 de quilômetros quadrados. O Pantanal, um mar verde no coração da América do Sul, é o maior alagado do mundo e uma joia de biodiversidade incomparável. Um labirinto de rios, lagoas e pastagens que se estende por mais de 200 mil quilômetros quadrados, abrangendo partes da Bolívia e do Paraguai. Esse vasto ecossistema permanece alagado durante boa parte do ano. É um espetáculo único no planeta. Seus alagados, que se inundam sazonalmente, formam um mosaico de habitats que abrigam uma biodiversidade impressionante. Grandes rios como o Paraguai e o Cuiabá serpenteiam por essa imensa planície alagável, alimentando a vegetação rica e criando um refúgio para uma fauna exuberante. Jacarés e caimões espreitam nas águas turvas, enquanto onças pintadas, os maiores felinos das Américas, patrulham silenciosamente a mata em busca de presas. A fauna do Pantanal é um verdadeiro tesouro natural. Coatis brincalhões sobem pelas árvores. Capivaras, os maiores roedores do mundo, pastam tranquilamente nas margens dos rios. E uma grande variedade de aves, como os tuiuius, encontra nesse paraíso um lar seguro. A flora, por sua vez, é igualmente rica, com uma grande diversidade de plantas aquáticas e terrestres que se adaptam às constantes inundações. A Serra do Amolar, uma formação rochosa no coração do Pantanal, oferece um contraste impressionante com a planície alagada. Suas encostas íngremes e cumes abrigam espécies únicas e proporcionam vistas panorâmicas desse vasto ecossistema. A região do Pantanal também é conhecida pela pecuária, uma atividade que convive com a vida selvagem há séculos. As praias paradisíacas de Fernando de Noronha. Localizado a 350 quilômetros da costa brasileira, o arquipélago de Fernando de Noronha é um tesouro natural que encanta visitantes do mundo inteiro. Esse conjunto de 21 ilhas vulcânicas abriga algumas das praias mais espetaculares do planeta. A Praia do Sancho, frequentemente considerada uma das melhores do mundo, se destaca por suas águas cristalinas e falésias cobertas de vegetação. O acesso a essa joia é feito por uma escada íngreme, o que aumenta seu charme e exclusividade. Outra preciosidade é a Baía dos Porcos, famosa por suas piscinas naturais e águas turquesa, perfeitas para a prática de mergulho com snorkel. A Praia do Leão, chamada assim por causa de uma rocha em forma de leão, é um importante local de desova de tartarugas marinhas. Já a Praia do Meio é uma faixa de areia dourada, conhecida por suas águas calmas e cristalinas, ideal para nadar e fazer snorkel, especialmente na maré baixa. Fernando de Noronha não é apenas um destino de praia, é um santuário ecológico que abriga uma biodiversidade surpreendente. Suas praias intocadas e águas puras oferecem um refúgio paradisíaco para quem busca a natureza em sua forma mais exuberante. A Tríplice Fronteira.
Na região fronteiriça, encontramos a área conhecida como Tríplice Fronteira, localizada na confluência entre Argentina, Brasil e Paraguai, onde os rios Iguaçu e Paraná se encontram. É um ponto de encontro de culturas, entre os conquistadores e os guaranis, entre os campos de terra vermelha e as plantações de erva-mate da província de Misiones. Ali está situada a mundialmente conhecida cidade de Puerto Iguaçu, que funciona como porta de entrada para as imponentes cataratas do Iguaçu, cujo nome em Guarani significa Água Grande. Compartilhadas entre Argentina e Brasil, elas se estendem por 2,75 km e têm até 80 metros de altura. Rodeada pela mata subtropical, essa magnífica cadeia de quedas d'água é uma das maiores maravilhas naturais do planeta. Uma rede de trilhas, passarelas e pontes percorre o Parque Nacional ao redor, permitindo aos visitantes ver de perto mais de 275 quedas d'água. O Rio Paraná, além de ser uma conexão natural na região, oferece uma paisagem impressionante e abriga uma fauna rica, destacando-se espécies como a capivara. A beleza da região de Corrientes, com sua natureza exuberante e diversidade de fauna, complementa a riqueza cultural e natural do litoral argentino. A cidade de Posadas, em Misiones, também é um importante centro urbano que contribui para a vitalidade dessa região. Buenos Aires, a vibrante e cosmopolita capital da Argentina, é o epicentro do poder e da cultura do país. Localizada na margem sul do Rio da Prata, na região centro-oeste do país, Buenos Aires é a cidade mais populosa da nação, com mais de 15 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Ela abriga cerca de 35% da população do país. Essa metrópole, conhecida como a Paris da América por sua arquitetura marcadamente influenciada pela Europa, encanta com sua combinação de tradição e modernidade, sendo uma das metrópoles mais importantes da América Latina e considerada uma das 25 cidades mais influentes do mundo, graças à sua alta qualidade de vida. É a segunda da América Latina nesse quesito, ficando atrás apenas de Montevidéu. Centro do poder, o Centro Histórico de Buenos Aires é um testemunho vivo de sua rica herança arquitetônica e política, abrigando o Congresso Nacional, cuja cúpula esverdeada e design neoclássico se destacam como o coração legislativo do país. A pouca distância, o Palácio da Justiça impõe-se com sua presença monumental. Abriga a Suprema Corte da Nação, e a Casa Rosada, sede do Poder Executivo, com sua distinta fachada rosada e seu icônico balcão, é palco de inúmeros momentos históricos, sendo um símbolo da identidade nacional. Santa Cruz, Patagônia, localizada na região da Patagônia, na Argentina, ao sul do país, é uma província cheia de contrastes e de uma beleza natural impressionante. Santa Cruz é a província da Argentina com o maior número de parques nacionais. A emblemática Rota 40, uma das mais longas do mundo, atravessa a região. Ela oferece paisagens únicas e de extrema beleza, como o Planalto Patagônico, caracterizado por seu terreno árido e ventoso. Além disso, a Rota 40 passa próxima a grandes reservas naturais que protegem vastas extensões de um dos últimos espaços verdadeiramente intocados do planeta. No extremo sul da Patagônia encontra-se o Parque Nacional Los Glaciares. É o lar do glaciar Perito Moreno, um dos poucos glaciares do mundo que ainda está em avanço. Dentro do mesmo parque está El Chaltén, considerada a capital do trekking na Argentina. As encostas dramáticas dos imponentes picos do Fitzroy desenham o horizonte de El Chaltén, uma charmosa vila de estilo austríaco. Ela fica exatamente na borda dos Andes patagônicos e dos campos de gelo do norte dos glaciares. El Calafate, uma cidade situada às margens do Lago Argentino, o maior lago do país, é uma importante atração turística, conhecida por seus icebergs flutuantes, sendo o tradicional ponto de entrada para essas maravilhas naturais. El Calafate é um centro turístico de destaque. Com infraestrutura desenvolvida para receber visitantes do mundo todo, a região abriga uma rica biodiversidade, incluindo guanacos, uemules e raposas. A magia da Patagônia chilena, uma viagem ao fim do mundo. No extremo sul das Américas, revela-se um paraíso natural que desafia a imaginação. A Patagônia chilena, esse canto do planeta tão distante de tudo e tão próximo do céu, é um testemunho vivo da beleza selvagem em seu estado mais puro.
A aventura começa pela lendária Carretera Austral, uma rota de 1.200 quilômetros que revela paisagens de sonho. A cada curva, o Parque Nacional Keola nos surpreende com seu glaciar suspenso, uma maravilha que parece desafiar a gravidade. Seguindo para o sul, o Lago General Carreira hipnotiza com suas cavernas de mármore. Enquanto na estância por fim, manadas de cavalos selvagens evocam um espírito de liberdade. O Campo de Gelo Sul, com seus 13.000 km² de extensão, é a terceira maior reserva de gelo do mundo e a maior fora das regiões polares. Um gigante branco que impressiona por sua imensidão. Finalmente, chegamos à joia da coroa, Torres del Paine. Suas torres graníticas icônicas, que se erguem até 2.850 metros, mudam de cor com a luz, oferecendo um espetáculo inesquecível. Este parque, lar de uma rica biodiversidade e glaciares milenares, é um lembrete da beleza da natureza. A Patagônia chilena não é apenas um destino, é uma experiência que transforma a alma, onde podemos redescobrir nossa conexão com a Terra e com o Eterno. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! Toda a riqueza anteriormente mencionada era transportada do Porto de Paraty até o Porto do Rio de Janeiro, de onde seguia para a Europa. Isso fez com que o Rio de Janeiro assumisse um papel central no desenvolvimento da história do país. Tornou-se primeiro uma capital colonial, depois imperial e, por fim, a capital da República do Brasil. O Rio de Janeiro é uma das cidades do Brasil que provavelmente nem precisa de apresentação. Seus lugares e eventos icônicos são facilmente reconhecidos por pessoas no mundo todo. Falamos do Carnaval do Rio, um dos carnavais mais famosos do planeta, que atrai mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. Do Cristo Redentor, localizado no topo do Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, uma reserva da biosfera pela Unesco e considerada a maior floresta urbana do mundo. Criada pelo homem, abriga outros pontos emblemáticos como a Pedra da Gávea e o Pico da Tijuca. O Rio de Janeiro está situado na margem ocidental da Baía de Guanabara, onde há mais de 100 ilhas. Em uma das penínsulas dessa baía está uma das montanhas mais famosas do Rio, o Pão de Açúcar, acessível pelo bondinho. O Rio de Janeiro é considerado o principal destino turístico do Hemisfério Sul e foi a primeira cidade da história a ser reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Suas praias, Copacabana e Ipanema, são famosas no mundo inteiro. Seria preciso um vídeo inteiro só para continuar falando sobre o Rio de Janeiro, conhecido como a Cidade Maravilhosa. E aí, o que mais te chamou a atenção no vídeo de hoje? Tem algo que você acrescentaria? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho e a gente se encontra na próxima viagem pelas incríveis paisagens do nosso planeta.